Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: Historias de Reis e Príncipes, por Alberto Pimentel. Capítulo 1: Um rei e um conspirador. Fernão da Silveira, filho primogênito do barão de Alvito, foi escrivão da Puridade de Dom João II, e figura como poeta no Cancioneiro de Garcia de Rezende. Estas circunstâncias dão-lhe foros de homem notável no seu tempo. Mas a toda sobreleva perante a historia, há de ter sido um dos conspiradores que mais incomodaram Dom João II. Parece que o rei não tinha sobejos motivos para confiar no seu escrivão. Certo dia mandará chamar por um moço da Camara, Fernão da Silveira. D. João II não se queria referir ao secretário particular, mas a outro Fernão da Silveira, o Coldeu-Mor, também poeta como o seu homônimo. Comparecendo o escrivão da Puridade em vez do Coldeu-Mor, D. João II agastou-se e perguntou ao moço da Camara: "A quem te mandei chamar?" "A Fernão da Silveira." "Não era este," replicou o rei, "mas o bom." O escrivão da Puridade julgou-se desconsiderado com estas palavras do rei, e charrindo do passo, como encontrasse no rocio Dom Martinho de Castelo Branco, desabafou com ele. Dom Martinho procurou aquieta-o com bom conselho, porém Fernão da Silveira insistiu em mostrar-se agastado contra o rei de quem jurou vingar-se. "Mas o que podereis vós fazer?" perguntou Dom Martinho. "Mata-o," respondeu o escrivão da Puridade. E correu dali a bandear-se com os conspiradores, o Duque de Viseu, o Bispo Devora Dan Garcia, o irmão do Bispo Dom Fernando de Menezes, Dan Guterres Coutinho, Dan Álvaro Coutinho e seu filho, o Conde de Penamacor e seu irmão Dan Pedro d'Albuquerque. Dom João II soube das conferencias misteriosas dos conspiradores, celebradas em Santarém, fora de portas. Por mais de uma delação o soubera. Tinha o bispo Devora certa manceba, de nome Margarida Tinoco, a cujo irmão Diogo Tinoco, ela revelará o segredo da conspiração. Foi este homem que, disfarçado em frade, procurou o rei no convento de S. Francisco em Setúbal, e lhe denunciou os conspiradores, recebendo em troca uma larga mercê, que a morte devida talvez à peçonha mandada propinar pelos denunciados, lhe não deixou gozar. D. João II recebeu outra denúncia por D. Vasco Coutinho, a quem seu irmão D. Guterres posera ao facto da conspiração. D. Vasco arrecadou em premio o condado de Borba, importando-se pouco com perder o irmão, que veio a acabar preso na Torre de Avis. Quando Fernão da Silveira teve conhecimento desta delação, e da explosão da cólera do rei para com o Duque de Viseu, exclamou: "Soube D. Vasco aguçar os pescoços." Foi como se sabe em Setúbal que D. João II quis por suas próprias mãos, fazer justiça no Duque de Viseu. E conquanto empreendesse esmagar a conspiração na pessoa dos chefes, não se esqueceu o rei de outros conspiradores menos qualificados. Enviou oficiais à casa de Fernão da Silveira para que o prendessem. D. João II sentia-se profundamente indignado contra o seu escrivão da Puridade, que desde pequeno creara no paço, pelo que lhe ficara o apelido de moço, honrando-o e agasalhando-o na corte, onde o casara com Dambrites de Souza, filha de João de Melo alcaide Mor de Serpa. Os oficiais foram e não acharam Fernão da Silveira. Encontraram apenas uma barjoleta com muitos cruzados, que lhe havia confiado o Duque de Viseu para ocorrer às despesas da conspiração. O escrivão da Puridade, não tendo já tempo para fugir de Setúbal, foi esconder-se em casa de um velho escudeiro de seu pai, de nome João Pegas, que não duvidou recebê-o, a despeito do perigo que por esse facto podia correr. Pegas meteu o filho de seu amo, dentro de uma grande arca sem fundo. Fingindo que guardava pão na arca, alimentava todos os dias o conspirador. Uma escrava preta que havia em casa,
cuidou ouvir gemidos que saíam da arca. Disse-o a João Pegas que, receado se descobrisse o segredo, ordenou à preta que se calasse até que ele no dia seguinte verificasse se era verdadeiro ou não o caso dos gemidos. Ao outro dia, a escrava tornou a ouvir gemer. Foi dizer-o a João Pegas que se levantou do leito imediatamente, e a mandou buscar um balde de água ao poço. Quando a escrava estava tirando a água, Pegas precipitou-a no poço, esperando cautelosamente que ela acabasse de escabujar na aflição extrema dos afogados. Logo que reconheceu que estava morta, gritou publicando que a escrava se afogara. Mas o segredo do esconderijo de Fernão da Silveira ficou no fundo do poço, que era o que João Pegas queria conseguir. Decorreu tempo e o escudeiro tratou de fazer sair de Portugal o seu hóspede. Valeu-se para isso de um mercador que se chamava Bartolo, e que levou consigo para Sevilha Fernão da Silveira, disfarçado em mendigo. Salvo em Castela, o foragido foi bem aceito na corte de Isabel a Católica, e lá lhe acudia com auxílios pecuniários o conde de Benavente Fidalgo Castelhano, que foi grande amigo do pai de Fernão. Mandava-lhe todos os meses um saco com 200 escudos, mas Fernão da Silveira só tirava 5, e devolvia o resto. O castelhano todos os meses insistia em igual remessa, e o português não deixava de insistir na recusa da quantia excedente a 5 escudos. Compreendeu o castelhano que era aquele um homem retemperado de invencível altivez lusitana, e para acabar de experimentá-lo, certo dia em que se juntaram com outros fidalgos na antecâmara dos reis católicos, deixou o conde cair uma luva. Fernão da Silveira, em vez de se dar pressa em levantá-la, sentou-se num bufete. O conde de Benavente não desgostou desta arrogância tão conforme ao espírito espanhol, e celebrou-a. A notícia do facto espalhou-se com aplauso na corte de Castela, e chegou a de Portugal, onde D. João II, conquanto sempre ressentido dos agravos recebidos de Fernão da Silveira, e sempre implacável nos seus projetos de vingança, comentou a notícia com esta frase sentenciosa: Fernão da Silveira aonde chegar há de sempre ter lugar. D. João II mandará citar por carta de éditos Fernão da Silveira, enquanto estivera escondido em casa de João Pegas, para que se apresentasse perante o rei e o seu conselho, no termo de 40 dias, a fim de se livrar da dita traição e maldade que contra nós e nosso real Estado, e contra o bem, paz, e a sossego de nossos reinos cometera, e para sobretudo ser ouvido com o dito procurador fiscal da nossa justiça. Passou-se o prazo de 40 dias, e Fernão da Silveira não apareceu. Nessa não caía ele, que bem sabia a sorte que o esperava se aparecesse. Chegou o dia da audiência, e o porteiro do tribunal, João Trancoso, apregoou o acento agudo O. Como se não apresentasse nem outrem por ele, o procurador da justiça ofereceu o libelo articulado sobre os seguintes factos criminosos: que nós criáramos o dito réu de moço pequeno, e que sempre lhe fizeramos muita honra, gasalhado e mercê, casando-o, e dando-lhe muita renda com vontade e intenção de o muito honrar e acrescentar, e fiando nós dele nossos segredos e conselhos, encarregando-o muitas vezes de nosso escrivão da puridade, fiando nós nossa vida dele réu, e sempre o dito réu, obrigado a nos guardar lealdade não somente como nosso criado, mas ainda como vassalo e nosso subdito, ele o fizera muito pelo contrário, antes como desleal desobediente português. Fizera tractara, ordenara e aconselhara contra nós, e nosso real Estado, bem, paz e sossego, e prol comunal destes nossos reinos e senhorios, as coisas que se adiante seguem. Para saber, que ele dito réu com o bispo Devora e com Dom Diogo, que foi duque de Viseu, tractou, conjurou, e ordenou muitas desledades contra nós, e contra o príncipe meu sobre todos muito amado e prezado filho, tractando e ordenando muitas vezes,
assim na cidade de Evora como nas vilas de Santarém e Setúbal, e outros lugares de nos matarem, e ao dito príncipe meu filho, e de se levantarem com as vilas e fortalezas que o dito duque tinha, e outras quaisquer, que pudessem haver, tractando de meter gente de fora destes reinos para poderem pôr em obra o seu mau e desleal propósito, e para contra quem quer que lhe o embargar quisesse, sendo o dito reu, o que principalmente tractava contra nós, induzindo para isso o dito duque como do feito induziu, e outros seus amigos de que se ele reu fiava, e o principal conspirador e ajuntador, dos que no dito trato e conspiração eram contra nós, e sendo o recebedor, e o que dispendia os dinheiros que para as ditas traições e maldades eram juntos, e o pagador deles, a quem era ordenado, como dos ditos dinheiros pagara 500 cruzados a Pero de Albuquerque, para abastimento da fortaleza do Sabugal, e assim a Dom Álvaro da Taíde, certa soma de dinheiro que viera em verdade. E que logo como o dito duque Dom Diogo foi morto e o bispo e alguns dos outros conjurados presos, pelas ditas maldades e traições serem reveladas a nós, ele dito reu temendo-se do que feito tinha, logo sem mais detença se partiu, e foi destes reinos, e amarou sem mais nunca neles aparecer, nem ser visto de seus parentes e amigos, e dos que com ele tinham conversação. Ouvido o libelo pelo rei e seu conselho, foram julgados procedentes os artigos de acusação, ordenando D. João II que se o RE acento agudo O tivesse artigos contrários, viesse com eles. Como não veio, correu o processo à revelia, sendo admitida a prova do procurador da Justiça, o qual ofereceu a inquirição devassa que por este motivo havia sido tirada. Fernão da Silveira teve conhecimento dos éditos de citação, mas só quando se viu salvo em Castela ousou denunciar o seu paradouro, não escrevendo uma justificação judicial, mas dirigindo particularmente ao rei uma carta audaciosa, de que vamos extrair alguns períodos. Eu Dias que estou nesta corte de el rei e da rainha de Castela, meus senhores, e bem se sabe em Portugal. Poderia também responder a eles, éditos por direito, outras razões poderia dar neste caso, mas não quero alongar a escritura e ainda destes me quero lançar fora. Somente digo que os éditos contra mim postos são mandados por vós, ante quem o direito nem justiça não vale nada, nem ousa ninguém de os julgar que claramente sobre os éditos que contra Rui Lopes Coutinho mandava expor, dizem de vós os letrados que não era de direito de se porem na forma que queríeis, dissestes que quem aquilo dissesse o mandaríeis esfolar e cobrir a cadeira de sua pele, e isto ao doutor Nuno Gonçalves, que quisestes lançar a perder por uma sentença que Deus segundo lhe parecia direito no feito de Sesimbra. Destas tais pudera dizer muitas, mas, sobre coisa tão clara como a vossa injustiça, não cumpre muitas provas. Bem se sabe que nenhum homem em vosso reino não há de julgar senão o que vós quiserdes, e bem se sabe que é o que vós quereis. E deixando todas estas coisas, somente digo que apelo de vós para rei direito e justiçoso, e que o mereça e deve ser, e ainda que para isto e não houvesse prova senão as obras que fazeis abastariam afora outras coisas que tenho caladas para quando cumprir, assim que vossos éditos para mim não são de nenhum valor nem força, e protesto que coisa que neles digais, nem sentença que por eles contra mim se der, não me possa daminar nem impecer em nenhum tempo que seja. Ora, Senhor, vos quero dar conta de mim e da causa que em minha sarrida desse reino e o porquê sei que tanto desejastes, e trabalhastes de me ver a mão, o que principalmente foi, porque eu não contasse a verdade deste feito, e de como mal e como não de vez matastes o duque de Viseu que Deus haja, e eu ouvindo a crueldade de sua morte e lembrando-me o mal que muito tempo me queríeis, e mui sem causa, e quanto agora me quereis pelo bem que o duque me queria, pareceu-me que não devia estar a misericórdia de quem não tem nenhuma nem esperar. Vossas injustiças e crueldade, as quais em mim sei que muito desejáveis executar que pela grande que com o duque que Deus haja tinha cuidáveis que saberia a causa da sua morte, a qual não foi outra senão o grande mal que sempre lhe quisestes, e os grandes agravos e desonras que lhe fazieis,
as quais seriam coisa larga de contar, se houvesse de contar das escrituras e doações que lhe furtastes do cofre que a senhora infanta sua mãe deixou em guarda da rainha vossa mulher, e de como nunca lhe confirmastes coisa que tivesse antes lhe quebrastes cada dia suas cartas e privilégios, e mandáveis a letrados a revólver livros para lhe tirar a vintena da Guiné, afora na paga dela terdes tal forma que a maior parte lhe leváveis, e quebrastes-lhe o trato da canela e fizestes que em cortes que vos requeressem que lhe tivesseis as saboarias e o montado, e tirastes-lhe o desembargador que trazia na casa e tirastes-lhe a jurisdicção dos rendimentos das suas rendas, e dissestes que se vos não tornasse a Ilha da Madeira por terras do duque que lhe deitaríeis a perder, e deixando estas coisas e outras muitas que contra ele tendes feito e cometidas tocantes à sua fazenda, nas quais ia a maior parte do seu estado, e em muitas todo lhe fazieis e ordenáveis outras em que lhe ia honra e vida, são trata-o mui descortês e soberbamente, e falares nele mui feiamente chamando-lhe rapaz inécio e que não era para nada, e trazer-de-o em vossa corte a seu pesar, que por preso o haviam todos. Não queríeis consentir que casasse com uma filha del rei meu senhor, e mui honradamente casara, nem quisestes que casasse irmã com ele. Desejando-o ela e tendo vós prometido à infante sua mãe que faríeis isso o que pudesseis, fizestes o contrário, por onde visto está, que queríeis que ele não casasse com ninguém por não haver filhos que herdassem o seu, e de isto há outra mui mais certa prova que estas, que é certo que lhe mandáveis dar coisa para não haver geração, e foi-lhe descoberto. Depois lhe foi dito como mandáveis alguns que o matassem de noite indo ele fora só, fingindo que o não conheciam, e foi avisado e guardou-se, e depois foi avisado agora em Santarém que, com um cozinheiro tratáveis para lhe dar peçonha, assim que claro está que dias há que tinhais determinado de fazer o que fizestes, e mais o matastes porque vos ele devia matar que por querer matar, que se ele tal quisera, não andará tão mal aparelhado para tal negocio, nem viera só ver-vos e deixara-vos os mais dos seus em Palmela, nem os que com ele culpais não estiveramos tão mal apercebidos, que eu nesse mesmo mês não mandará com meus irmãos os meus escudeiros e encavalgados, nem lhe dera os meus cavalos e armas de minha pessoa. E aquela hora estava em casa de meu pai que Deus haja, sem saber que o duque era ido nem D. Álvaro de Ataíde vos houvera de matar em Santarém nem D. Pedro de Ataíde ainda no ventre, eu muitas coisas pudera dizer em prova de isto, mas abasta o que todo o mundo sabe, que matastes o duque mal, e como não deveis e por mau respeito, e isto pudera bem provar por direito e leis e ordenações, mas porque seria longura será melhor que vamos pôr a batalha. Eu estou aqui e afirmo uma, duas ou três vezes, que matastes o duque mal e como não deveis, e, aleivosamente e o defenderei a quem por vossa parte me desafiar, e isto darei empresa para vós mandares tomar Adão Vasco não já que ele tomou, e desta guisa me deveis vós, mandar matar que não há traição, como me dizem que mandais e se por vossa pessoa isto houvera de ser feito, bem sei que vos não porieis neste risco, assim porque sabieis a verdade como por ali, e se isto se ordenar para que venha a fim, por aqui se saberá a verdade, porque eu espero que será nisto tão inteiro juízo como em tudo, e se vos disto escusardes nele espero, que mostrará tal juízo de vós o qual merecem essas obras, e que vingará no sangue dos mortos, por mãos dos vivos etc. No final da carta, que é um documento importantíssimo para a história da época, alude Fernão da Silveira, a frei dita por Dom João II ao moço da Camara, frei que determinou o seu procedimento contra o rei. És como natural e amigo desses reinos, e por bem deles vos dá servir em tudo o que puder, porque todo o desserviço e nojo que fizer a vós venha a essa terra e gente dela assim grandes como pequenos, os quais praza a nosso Senhor livrar da sujeição e captiveiro em que vivem, e de mim digo que serei sempre tal inimigo como devem de ser todos os bons. O processo subiu concluso perante o rei em relação com os do seu conselho e desembargo, sendo proferida a sentença condenatória a 10 de junho de 1485, dada na vila de Portel.
Condenamos e mandamos onde quer que for achado e tomado, e compreendido dentro em estes reinos, e seus senhorios, e em qualquer cidade, vila ou lugar deles, logo morra cruel morte natural, e seja esquartejado, e seus quartos de seu corpo sejam postos nas portas da cidade, vila ou lugar onde for preso, e a sua cabeça seja posta no pelourinho, e isto sem ele mais ser ouvido nem requerido, visto como este malefício é claro e notório, e que ele principalmente primeiro o cometeu, tratou, conspirou a dita maldade e traição. Havemos todos seus bens moveis e de raiz, e assim os da coroa do reino se os trazia e os patrimoniais, e declaramos por confiscados e aplicados à coroa real destes nossos reinos, a que direitamente pertencem. 2 anos depois ainda Fernão da Silveira estava em Castela, protegido pelos reis católicos, que se recusavam à entrega ou a Dom João II. Em 1487, num conselho realizado em Santarém, ventilou-se a questão de assentar no destino a dar às mulheres dos conspiradores, sobre as quais recaíam suspeitas de estarem em inteligência com os maridos. Os Drs. Fernão Rodrigues e Nuno Gonçalves foram de parecer que deviam ser enviadas com os filhos aos maridos, não só para não pecarem com outros, mas também porque não deviam pagar pelas culpas deles. E ainda porque os filhos dos conspiradores constituiriam um foco permanente de conspiração, pelo desejo que teriam de vingar os pais. Ao Dr. João Teixeira Chanceler-Mor, pareceu melhor não renovar a lembrança de factos que o tempo ia esquecendo. Que mais aquietadas as paixões políticas, bem podiam os filhos dos conspiradores ser leais servidores del rei. Por isso entendia que se deixassem sair com seus filhos e haveres as que quisessem ir reunir-se aos maridos, mas que não fossem obrigadas a fazê-o todas indistintamente. Os restantes membros do conselho concordaram com este alvitre. O rei também concordou. Então Rui de Souza disse saber que a mulher de Fernão da Silveira folgara de ir para o marido. Ora, um documento da época que supomos inédito, diz qual foi a resposta de D. Brites de Souza. Esta parte tomou el rei de as não mandar constrangidamente, e mandou a esta de Fernão da Silveira saber se queria ir, e ela escolheu a parte de estar no reino por então. Uma tal resposta surpreendeu de certo leitor, por não ser conforme com a declaração que no conselho del rei fizera Rui de Souza. Tem contudo uma explicação, e o leitor vai sabê-la. Dom Brites de Souza tinha realmente manifestado o desejo de ir viver com seu marido em Castela. Pesava-lhe a vida que levava longe dele, com um filho pequeno nos braços. Chamava-se João, o filho legítimo de Fernão da Silveira. O conspirador tinha outro filho ilegítimo, que houvera de uma manceba de nome Isabel Rodrigues, e que havia nascido em 1480. Dom Brites chegara a falar aos do Conselho del Rei, para que lhe obtivessem a concessão de passar a Castela. Mas obtida a concessão, soubera que Fernão da Silveira tinha mandado ir a manceba e o filho. O seu coração amantíssimo não foi superior a este golpe. Resolveu não ir para castigar a infidelidade do marido, que no omísio preferira as consolações da família e ligou as da família legítima. Eis aqui a razão que determinou a recusa de Dom Brites. O certo era que Fernão da Silveira vivia em Castela sem disfarces de mancébia. A sua existência, cortada de continuos sobressaltos e receios, que o faziam esperar a toda a hora o punhal assalariado por Dom João II, achava lenitivo nas expressões afetuosas da manceba, que na desgraça se tornara mais dedicada. Sabia o foragido que o rei de Portugal procurava constantemente actuar no animo de Fernando e Isabel, para leva-os a entregarem-lhe o conspirador. Receava que os reis católicos viessem a ceder, e nesse caso contava com uma infalível morte ignominiosa, com uma vingança terrível que nem os seus restos mortais respeitaria.
A pele do seu corpo serviria para cobrir a cadeira de Dom João II. Em Castela, nas horas em que não frequentava a corte, onde assiduamente concorria para sondar a seu respeito o ânimo de Fernando e Isabel, fraquejara por vezes aquele homem forte, cuja altivez assombrara o conde de Benavente, e merecera elogio ao próprio Dom João II. Perante a rigidez indomável do rei de Portugal, antolhava-se-lhe desolador o futuro. Se lograsse escapar aos sicários armados pela colera de Dom João II, o que era muito pouco provável, teria que viver e morrer longe da pátria com um label de conspirador, sempre vexado pela necessidade de receber agasalho e proteção. As sombras da noite punham-lhe no espírito o constante receio de emboscadas. Atravessava as ruas com o sobressalto com que pode atravessar-se um sertão povoado de feras. Não se permite a fraqueza do medo, não evitava as horas sinistras da noite, por mais que Isabel Rodrigues lhe o pedisse, mas tinha sempre presente o espectro da morte por traição. Quando recolhia à casa, esquecia nos braços carinhosos da manceba, que lhe apresentava o filho, os sobressaltos da dia, e repousava como um naufrago num porto de abrigo. Às vezes tinha fúrias de raiva contra Dom João II, o assassino do Duque de Viseu, o flagelo da nobreza portuguesa, como ele lhe chamava. Retratava-o moralmente como um tirano sedento de sangue e poder. Justificava a reação da nobreza, e a sua declamava como um verdadeiro jacobino do século XV, como um sans-culotte que se tinha antecipado 300 anos aos da demagogia francesa. A manceba ouvia-o tremendo com o filho sentado nos joelhos, e procurava aquieta-o com palavras brandas. Mas Fernão da Silveira perguntava-lhe se poderia ter ânimo tranquilo e sereno um homem a quem Dom João II, se o apanhasse, faria esquartejar, pregando-lhe os quartos nas portas de qualquer cidade ou vila, e a cabeça no pelourinho da praça pública. Lembrava-lhe que o ódio de Dom João II costumava ser tão profundo e sanguinário, que não respeitava nem as regalias de nascimento nem os laços de parentesco. Perguntava-lhe se não sabia que o Duque de Bragança foi decepado no cadafalso da Praça de Evora, que em Abrantes, cevará Dom João II a sua vingança na estatua do Marquês de Montemor, já que, por se ter refugiado em Castela, não podera cevar no seu corpo, que o Duque de Viseu, cunhado do rei, foi por ele próprio assassinado em Setúbal. Agradecia à providência o ter se encarnado na pessoa de João de Pegas para o salvar, senão, haver-lhe-ia acontecido o que acontecera a D. Pedro de Ataíde, que fugindo de Setúbal para Santarém foi preso no caminho, publicamente degolado e feito em quartos. Os fidalgos castelhanos continuamente estavam avisando Fernão da Silveira das repetidas instâncias que Dom João II fazia junto dos reis católicos para que lhe o entregassem. O conspirador teimava em não querer parecer fraco, deixava-se ficar, sempre intimamente sobressaltado e desconfiado. Mas em 1488, como Dom João II enviasse a Castela uma embaixada a pedir para o herdeiro da coroa, a mão da filha primogenita dos reis católicos, Fernão da Silveira, receado que pelo facto do casamento se estreitassem como era natural as relações de amizade entre as duas cortes, resolveu-se a fugir para a França, acompanhado pela manceba e pelo filho. Não devia, porém, considerar-se muito seguro em França, um conspirador representante da nobreza insurgida contra o poder absoluto dos reis. Luís Chique tinha morrido poucos anos antes, em 1483, havia sido um inimigo implacável dos poderosos senhores do seu reino, que formaram contra ele a celebre Liga do Bem Público. Sabe o leitor que Luís Chique se fizera rodear de gente de baixa estofá, que continuamente atiçava a colera do rei contra a nobreza. Vivera mano a mano com o seu barbeiro Olivier Ledain, e tratava por compadre o preboste Tristan, executor dos seus planos sanguinários.
Estava ainda muito viva a lembrança das crudelíssimas represalias de Luís Xi, da vingança que tirara do seu ministro Jean Balui, que de simples presbítero chegara a ser cardeal de Santa Susana. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.